Evangelho de Marcos 4, 35 a 41. Vem Espírito Santo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Mais uma vez, a palavra de Deus nos coloca diante da beleza da fé. Ter fé é confiar plenamente, e neste caso, confiar plenamente em Jesus. Nesta palavra de hoje, nós podemos nos perguntar: quais são as ventanias que sopram no barco de nossa vida? Quais são as águas que enchem o nosso barco e nos colocam em perigo? Ou seja, quais são as nossas preocupações? Como já disse em outra oportunidade, nós não temos controle sobre a vida. Nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Mas nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos saber aonde o Senhor está para que possamos recorrer a Ele nos nossos momentos de aflição. Neste Evangelho de hoje, um sinal tão singelo e simples: Jesus repousando, reclinando a sua cabeça num travesseiro. Eu fico imaginando essa cena, Jesus dentro de um barco, dormindo com a cabeça num travesseiro. Isso é confiança, isso é tranquilidade, uma tranquilidade que vem da confiança. E Jesus colocou a sua confiança no Pai. Sabia que em todo o tempo o Pai seria o seu socorro, o seu amigo, o seu protetor. Hoje, nós estamos longe de nossos travesseiros. Hoje nós estamos mais alertas. Hoje nós estamos com medo, ansiosos. Reclinamos nossas cabeças nos travesseiros da ansiedade, do medo, do pânico, do terror, da angústia. Mas no barco de nossa vida precisa estar o Senhor Jesus. Aquele que é capaz de acalmar a nossa agitação interior. Aquele que é capaz de silenciar os barulhos interiores. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com as vozes que atormentam a sua consciência, que tiram o seu sossego. Verifique se são verdadeiras, se lhe fazem bem. Se não fazem, o Senhor nos ensina: manda que silencie, manda que se acalme. Acalme o coração. O coração agitado não sabe para onde vai. O coração cheio de barulhos não consegue ouvir a voz do amor. E a voz do amor
é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos em situações de perigo quando nos afastamos da proteção do Senhor, quando nos afastamos do belo da vida, quando nos afastamos da esperança do bem viver. Mas se o Senhor Jesus estiver no comando do barco da sua vida, muitos perigos podem estar diante de ti, mas a nenhum mal ou perigo você irá sucumbir, porque o Senhor está atento à sua oração, o Senhor está atento à sua prece. Por isso, meu irmão e minha irmã, verifique se no barco da sua vida, se no seu coração há lugar para o Senhor. Se você de fato conta com o auxílio e a presença do Espírito Santo de Deus. Na liturgia de hoje, nós fomos lembrados que o Senhor Deus é aquele que criou o mar, o céu, a terra inteira. E nos criou também. Por isso Ele nos conhece. Ele sabe das nossas angústias, sabe dos nossos medos, mas, principalmente, sabe das nossas potencialidades, sabe das nossas possibilidades. É por isso que o Senhor confia em mim, confia em você também, porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos capazes de superar todo mal, todo medo, toda angústia. Mas Ele é o companheiro fiel. Por isso, eu repito, saiba aonde o Senhor está em sua vida. Saiba fazer a prece que é agradável ao coração de Deus. E mais, verifique se no barco da sua vida estão as melhores companhias. Quem você está chamando para lhe acompanhar nessa travessia do mar da vida? Quem são os seus companheiros? Quais são as vozes? Quais são as situações? Pense nisso. Muitas vezes sofremos, nos angustiamos, porque nós não sabemos chamar os melhores amigos para ficar no barco da nossa vida. Muitas vezes nós tomamos essas vozes e agitações como verdades absolutas para a nossa vida e nos perdemos diante de tanta agitação. O Senhor é suavidade. O Senhor nos traz calmaria. Então, meu irmão, minha irmã, coloque o seu coração no coração do Senhor. Acalme o seu coração no coração do Senhor. Silencie a sua alma no silêncio agradável da voz do Senhor. E rezemos. Senhor Jesus Cristo, entre no barco da minha vida, não para afastar as tempestades, mas para que eu tenha força e coragem de superá-las. Amém. Paz e bem.